Olá, o programa Mulher Atual recebe Simone Lima, procuradora da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Olá, Simone, tudo bem? Olá, Roseli, tudo bem? Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer a você, ao Márcio Cassião, um grande amigo. Sou uma fã de vocês aqui do TV Atual, gosto demais do programa Roda de Fogo. Né? Fiquei feliz pelo convite, né? E mais feliz que não foi o Roda de Fogo, porque acho que dá para conversar, né? De uma forma mais branda, menos tensa. Agradeço demais. Como começou a sua trajetória ligada ao direito? Olha, é engraçado, né? Eu nasci com isso. De criança eu brincava, as meninas brincavam de boneca, eu brincava de ter meu escritório. Foi uma coisa que eu acredito que é de vidas passadas, porque eu sempre quis o direito. Desde pequenininha, quem me conhece desde pequena, desde a escola, sabe, já dizia, você é advogada, e batalhei e cheguei. Tem que ter o dom da palavra, já tinha desde pequena, né? Desde pequena, encrenqueira, sabe, aquelas que indagam bastante, aquelas que gostam de ler muito. Um dos meus vícios é a leitura, eu costumo ler... Por semana, média de 5 a 6 livros, tenho leitura dinâmica, então o direito é uma coisa que eu acho que nasceu mesmo comigo. Certo. E aí, da faculdade, como é que foi? Você cursou qual universidade? Eu fiz Direito São Bernardo, autarquia, né, lá em São Bernardo. Sou pós-graduada pela PUC em Direito Administrativo e Contratos em Gestão Pública. Tenho inúmeros cursos de especialização, tanto pela Escola Paulista de Direito, quanto pelo Tribunal de Contas. Recentemente eu estou até bem feliz que eu tive uma tese minha aceita pela Universidade de Coimbra. Eu tenho 4 anos daqui em diante para defender a minha tese. Qual é a tese? Qual é o tema central dela? É um tema bem específico que fala sobre... algumas leis brasileiras que eu acredito que deveriam ser modificadas e a forma, eu explico na minha tese o que eu vejo de errado, como na lei de responsabilidade fiscal, é uma lei que eu trabalho bastante, como a lei de licitações, então eu tenho essa tese já aceita pela Universidade de Coimbra. Perfeito, parabéns! Muito obrigada! Antes de ingressar na Câmara Municipal, você atuou onde? Eu estagiei em 2 escritórios, basicamente foram 2 escritórios na região da Paulista. Até uma história bacana, né? Que eu na faculdade eu queria o direito, mas eu nunca quis advogar. Eu sempre quis carreira pública, tanto que eu imaginava que eu seria promotora. Quando eu entrei para a faculdade eu pensava na promotoria. E aí, em um dos escritórios, eu comecei a ir muito bem, já estava no grau de... os diretores já iriam me efetivar. E aí eu tive um momento lá no escritório que eu tive uma pequena decepção em um dos processos lá, que eu cheguei a ganhar um processo e outra advogada pegou como se a causa fosse dela. Aí foi um momento que eu me pedi demissão. Fui até o TJ, que eu gosto, quando eu quero respirar, ou eu vou pro TJ, sento lá e fico olhando aquelas paredes, sabe, que eu acho lindo o TJ, ou vou para uma livraria. E aí, naquele momento, eu pensei, eu falei, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Minha vida, eu nunca quis advogar, eu sempre quis o concurso público. E aí, naquele momento, eu parei e falei, não, vou me dedicar e vou estudar. Quando eu estava prestando a ordem dos advogados, pedi demissão para prestar a ordem que estava... Muito difícil, né? Dificílimo. E no ano ainda que eu prestei, era muito difícil, segunda fase, e estava todo mundo naquele período. Eu estava também nos períodos de exames, a gente tinha a prova era uma vez por ano só quando eu prestei, agora me parece que tem 2 ou 3 vezes por ano. No meu ano não, só tinha uma. E engraçado foi que naquele ano, foi o mesmo ano que surgiu o concurso público da Câmara Municipal.
Coincidiu. E o concurso da Câmara era um dos poucos concursos que não exigia que você tivesse 3 anos de advocacia, da prática da advocacia. Sim. Apesar que eu já tinha como estagiária, mas não, né, como formada. E aí naquele período eu fui, estava estudando para a OAB, surgiu o concurso, eu prestei o concurso. Uma vaga? 2? Eram 2 vagas, eu passei em primeiro lugar, doutor Augusto, meu companheiro de trabalho, né, passou junto comigo, e aí passamos os 2, eu fui convocada antes, e aí eu passei no concurso e prestei a ordem, no mesmo ano. E aí eu até brinco que eu falo, ou eu tirava a ordem ou eu tirava a ordem, porque senão eu teria terminado perdendo esse concurso. Que é requisito básico, logicamente. Que tivesse que ter o registro da ordem. Perfeito. E aí você ingressou na Câmara Municipal, já tem aí quase uma década, é isso? Uma década. Eu estou completando 10 anos agora de casa. E o que faz uma procuradora? Olha, a Procuradoria do Legislativo, ela é uma procuradoria bem específica. Nós nos dividimos da seguinte forma: nós cuidamos tanto das questões administrativas da casa. Quando eu falo questões administrativas, o Legislativo ele passa pela fiscalização de inúmeros órgãos, Tribunal de Contas, Ministério Público. E aí nós cuidamos da parte administrativa, que seria todos os departamentos, para que a gente consiga, a nossa finalidade é que tenhamos contas aprovadas. Então, a Procuradoria hoje é um órgão na Câmara que está dentro de todos os órgãos da Câmara, de todos os departamentos. Cuida da parte administrativa, tem que cuidar da parte legislativa, que é aquela parte que envolve toda a questão da sessão, dos projetos, e também tem a parte processual. Quais são os processos? Tem inúmeros processos quando os vereadores aprovam uma lei que a prefeitura considera que é uma lei ilegal, não deveria ter aprovado, então eles entram com uma DIN, e aí nessa questão, ou seja, o processo de legislativo não termina quando termina a sessão, ele continua dentro da Procuradoria. Então, a Procuradoria hoje, ela se divide nas questões processuais, nas questões administrativas e nas questões legislativas. É bem amplo. Bem amplo. É bacana porque você sabe que eu tenho uma amiga que diz assim: mas Simone, você é tão proativa, como pode estar concursada há 10 anos no mesmo lugar, né? É monótono. Eu falei: olha, você não conhece a Câmara de Taboão. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia, cada dia é uma novidade. Perfeito. E aí veio uma surpresa ser contemplada com o título de cidadã taboanense, não? Olha, foi um momento de alegria, inúmera alegria, honra, sabe? Eu disse isso ao vereador Dr. André e estendo isso aos demais vereadores, né? Taboão da Serra, eu tenho uma enorme gratidão com essa cidade. É uma cidade que me acolheu profissionalmente, sabe? Eu tive grandes vitórias aqui dentro dessa cidade. Eu achava que eu era taboanense, né? No meu coração eu já era. Mas quando eu vi lá a minha certidão, foi uma emoção muito grande, e ainda mais receber das mãos do Dr. André, sabe, um vereador que ainda não foi presidente, porque eu falo presidente porque os procuradores têm uma relação muito maior com os presidentes, até mesmo com os demais, né? Apesar que isso hoje a gente termina tendo com os 13, mas eu achei bacana que foi um reconhecimento não só comigo, mas como eu vejo que não foi só com a procuradora, foi também pro Dr. Augusto, mas também foi, de uma certa forma, com todos os servidores da casa que trabalham pela casa. Porque isso é bacana de dizer, né? Todos os servidores hoje da instituição, a sua grande maioria tem amor àquela instituição. Então, todos trabalham, todos se dedicam muito. Para nós, uma conta aprovada é como se fosse um gol no final da Copa, sabe? É uma alegria, todo mundo estoura, todo mundo... Porque
é algo que a gente preserva muito, né? E é uma parte que talvez o pessoal não tenha um conhecimento, né? Os vereadores, eles estão lá, mas a parte de trás também do que eles passam, porque essa fiscalização que eles têm de Tribunal de Contas, de Ministério Público, às vezes eu até falo para eles, é ingrato com eles, né? Porque é muito difícil hoje você ter tudo aprovado. Hoje nós, no Ministério Público, nós conseguimos diminuir em quase 90% dos inquéritos, nós conseguimos arquivar. E isso não é mérito da Procuradoria, mas sim pela qualidade dos políticos que nós temos na casa. Quando eu cheguei em Taboão, a Câmara tinha 10 anos de contas rejeitadas. E aí foi com um trabalho, sabe, tanto do político quanto do técnicos, quando grupo técnico que eu falo são os servidores efetivos com os servidores livres nomeados da Câmara, o tripé, né? O político depende do assessor e o assessor depende do concursado, e é isso que mantém a casa de pé. Mas, no caso, uma curiosidade, você falou que tinha alguns anos que as contas eram rejeitadas. Sim. Qual o impacto legal que tem isso para a Câmara Municipal e para a vida do vereador? A vida do vereador, uma conta rejeitada hoje pode deixar o vereador inelegível, né? Então, quando eu digo que é ingrato, que um prefeito, quando ele tem uma conta rejeitada pelo tribunal, ele ainda tem o segundo órgão, que é a Câmara Fiscalizadora. Já o presidente de Câmara, não. Ele só tem aquele momento. Então, se a gente errar, ele pode pode dar uma inexigibilidade para ele, como pode vir a acontecer uma improbidade administrativa por algum erro, sabe, se um departamento qualquer errar, e isso acaba com a vida política do político. E não só do político, né? Porque um político, ele tem toda uma estrutura em volta dele também. Não acaba só com a vida dele, mas com a vida de uma assessoria inteira também, de famílias também que estão ali do lado, né? Perfeito. E qual é o maior desafio da sua profissão? Olha, o maior desafio eu acho que é conquistar a confiança e o respeito dos vereadores quase que diariamente. Falando em confiança e respeito, você participou da histórica e polêmica sessão sobre a aprovação do orçamento da Câmara, agora, no finalzinho agora do ano passado, 2018. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Olha, é até bacana, né, que eu posso estar expondo aqui para vocês o que aconteceu pelo lado técnico. A Procuradoria, ela visa somente o lado técnico. Nós não estamos nunca pelo lado político. Eu até brinco lá com os meus vereadores, né? A parte política, estão eles lá, eu estou quietinha no meu canto, doutor Augusto. Quando entra para a parte técnica, a gente tem que se posicionar. Os jornais lançaram como se a doutora Simone foi contra a presidente Joyce. Isso não ocorreu. A presidente Joyce, para mim foi uma honra ter trabalhado na administração da primeira mulher que teve a presidência no Legislativo. Eu me sinto honrada de ter participado desse momento histórico para Taboão da Serra. E naquele momento, o que se tinha? Vários entendimentos diferentes. Né? Cada advogado entendia de uma forma. O grupo da vereadora Joyce entendia de uma forma, o grupo do vereador Marcos Paulo entendia de outra. Foi até um momento que eu tive que ir para terapia, porque eu cheguei no meu terapeuta e falei, olha, estou sendo odiada pelos 13. E qual era o principal ponto ali de discórdia, digamos assim? Olha, o que acontece ali, Roseli, é que nós enfrentamos um problema muito sério hoje na Câmara, que é o nosso regimento. O nosso regimento, ele é um regimento muito atrasado. Ele é de uma época ainda da ditadura. Então, ele dá margem à dupla interpretação. Então, cada um interpreta de uma forma. E aí, a interpretação, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. E aí, o que ocorreu? Há formas de se interpretar. A forma como eu interpretei foi uma forma que eu visualizei o quê? A minha instituição. Para que a minha instituição continuasse de pé. Quando eu digo minha instituição, são os 13 vereadores.
Eu não posso jamais entrar numa guerra política deles. Até aí é com eles. Só que quando interfere na própria vida deles, e talvez o meu desafio também seja isso, que não seja tão difícil defendê-los quanto o Tribunal de Contas, quanto o Ministério Público, mas sim defendê-los eles deles mesmos, porque enquanto eles estão ali brigando entre eles é uma coisa, mas quando isso passa para a instituição, aí a gente tem que se posicionar um pouquinho, puxar uma orelhinha daqui e de lá, mas ao final tudo, graças a Deus, deu certo, porque todas as decisões foi perante, a mesa teve que assumir, ficou valendo a votação do orçamento do final do ano, que foi naquela sessão de madrugada, que os vereadores deram sequência, que foi a sessão que a minha ex-presidente sai do plenário, né? E aí a votação foi naquela questão da margem, né, dos que ficaram lá, que se ficaria 30% e 0%, que foi a aprovação da taxa de remanejamento em 0%. E aí depois eles conversaram com o Fernando, foram se ajustando e no final deu tudo certo. Foram algumas horas, né, de embate. Umas 70 horas, 70 se eu não me engano. Eu acho que foi inédito isso, né? Não sei se tem registro. Jamais. Foi um dos períodos bem críticos lá da Câmara Municipal. Eu até falo que, mas você vê, né, são nesses momentos críticos que a gente aprende. E o bacana da Câmara Municipal de Taboão é isso. São vereadores jovens que estão sempre adiante, querendo aprender, e nisso eles nos obrigam a ter que seguir com eles, aprender com eles. Porque nessa questão do orçamento mesmo, eu tive que voltar lá a estudar os livros para verificar, né, até que ponto eles podiam ir, até que ponto podia parar. Perfeito. Se você tivesse o poder de mudar uma lei ou algumas leis no Brasil, o que você mudaria? Eu acho que várias, mas olha... Tem alguma assim que você fala, o Brasil vai para frente se tiver... A lei de responsabilidade fiscal, certo. Eu acho que a gente seria uma das primeiras que eu mexeria. A lei de licitações, sabe, eu acho que ela empaca muito a administração pública. Sabe, eu colocaria mais o que a gente vivencia no privado, no público. E se você tivesse que apontar um caminho para os jovens que querem ser advogados ou procuradores, tem um caminho para apontar? Olha, eu acho a profissão mais linda de todas. Para mim, eu acho legal que um dos princípios do direito é que se você gostar e honrar sua profissão, direcione para que seu filho siga a mesma profissão. E quando eu vejo um jovem me perguntando, e aí, doutor, é legal, tal, é bacana, eu dou sempre o conselho de que siga esse caminho. É uma profissão ampla que te dá um leque de opções e você poder exercer a justiça no nosso país é uma coisa que gratifica. É bem gratificante. Perfeito. Estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Viu? Roseli, eu agradeço a você, ao meu amigo Márcio. Tô esperando o convite da análise das eleições, porque vocês ficam fazendo análise de eleição para prefeito. Eu quero fazer a análise também dos próximos vereadores. Vai ter muito o que falar pela sua experiência. Vai ter bastante o que falar. Mas fico muito feliz com esse convite. Muito obrigada pelas orientações, viu? Muito obrigada mesmo. E nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês também que nos acompanham. Até lá!